Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho trazer uma reflexão para vocês de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou trazer um daqueles contos que geralmente eu trago, mas sim eu vim trazer essa reflexão sobre algumas conversas, coisas que aconteceram comigo no dia de ontem. Ontem foi um dia atípico. Ontem eu senti que vieram várias pessoas até mim conversar comigo, né, sobre diferentes assuntos, mas ambas as pessoas eu percebi que elas estavam sentindo aquela necessidade de conversar, seja para desabafar algo que estava acontecendo, ou seja mesmo para conversar sobre assuntos aleatórios. E ontem eu realmente me senti assim usada, né, por Deus pra ser um canal assim, porque nossa, parecia que chovia as pessoas assim, sabe, pra conversar, tanto assim pelo WhatsApp quanto algumas vieram pessoalmente até mim. E aí eu vou compartilhar, né, coisas assim que eu tirei ontem, né, de lição, de aprendizado sobre o dia de ontem. Então a primeira coisa que eu queria conversar sobre essas coisas é que ontem, né, vieram duas pessoas até mim, duas amigas minhas, conversar um pouco pra desabafar. É claro que aqui eu não vou expor nada, né, dessas pessoas, óbvio, mas eu queria tirar assim a essência. E como vocês já estão vendo aí no título, né, do vídeo, eu queria conversar sobre gatilhos, né? Gatilhos emocionais, e o que seria isso e como isso influencia a nossa vida e o que a gente percebe com esses gatilhos. A primeira coisa que eu percebi ontem, né, quando uma amiga minha veio conversar comigo, é como que determinadas situações que abrangem a nossa vida, às vezes coisas do passado, nesse caso dessa amiga específica, como desperta gatilhos emocionais. Tem coisas que é muito direta, né? A pessoa vai direto ao ponto e fala determinadas coisas e isso desperta na gente sentimentos e emoções de coisas que a gente viveu lá no passado e que às vezes são coisas que a gente tá numa gaveta lá, a gente tá se curando daquilo, mas quando cutucam, né, a ferida da gente, quando cutucam algo que abala a gente, e realmente vem tudo aquele sentimento à tona, vem aquelas emoções, vem o sentimento, às vezes vem a tristeza, a angústia. E como isso, às vezes machuca a gente, né? Gatilhos emocionais, né? Pra quem às vezes pode ser que não saiba, são aquelas formas realmente de coisas que vêm à tona. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim mais pra frente de algo que tem a ver comigo, que aí eu posso dar o exemplo. Então esses gatilhos emocionais são acontecimentos que disparam memória, dor, trauma, né? Coisas que a gente vivenciou e que elas fluem de novo, né, pra superfície. Às vezes são coisas que você tá lá tentando guardar lá no fundo e que elas vêm à tona nesse momento. E em relação ao meu exemplo, né, acho que vou falar logo o meu exemplo, de uma outra amiga, ela comentou uma situação, né, que ela tá vivendo em família, e que isso me fez muito me lembrar de uma situação parecida que eu vivi na minha família. Que no caso eram as brigas, né, no meu caso eram as brigas dos meus pais, né, quando eu era criança. E aquilo, gente, veio à tona de um jeito assim, que eu mandava áudio pra ele e eu comecei a chorar mesmo, assim, sabe? Porque são coisas que a gente sabe que são necessárias do quê? De cura. O interessante dos gatilhos emocionais, que é o tema mesmo que eu quero abordar aqui com vocês, é isso. Quando ele vem à tona, assim, de um jeito que você vê que disparou, assim, uma emoção muito forte, é porque ela ainda tá ali muito presente em você. Talvez você conviva com ela assim pro resto da vida. Mas o que é importante, eu acho que é um tema assim que realmente você precisa buscar algum jeito de terapia ou alguma outra forma que você tenha para se curar daquilo. Porque esses gatilhos, dependendo do estado que você esteja vivendo e de como ele vem à tona, aquilo realmente pode te trazer novamente o sofrimento do passado, como naquele momento acabou me trazendo. Eu falei, nossa, caramba, né? Às vezes a gente acha que a gente tá curado, mas tem horas que o gatilho ele não é disparado, mas tem horas, gente, que ele é certeiro. E veio assim à tona pra mim, sabe? Porque, né, na minha infância, né,
depois que a gente se mudou pra ilha, como eu já contei aqui em alguns outros vídeos, teve uma época que os meus pais eles já não estavam se entendendo mais, né? A comunicação deles, assim, já não estava boa. E aí eu lembro que tinha muitas brigas em casa. E eu lembro que minha mãe, ela ficava mais quieta porque ela não queria, né? Ela não era o tipo de pessoa, assim, né, que queria levar aquilo de um jeito. Eu acho que ela tinha uma consciência também, assim, de, não quero. E aí, o que acontecia também? O meu pai, né, às vezes bebia. Então, quando a pessoa bebe, por si só a bebida já tira a pessoa meio que fora de si. Então ele levantava a voz, ele acabava falando umas palavras lá de baixo calão. Então isso são lembranças assim doídas, sabe? Que eu tenho ainda e que eu sei que eu preciso curar em mim. Como eu acredito que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? A maioria das pessoas também tenha, em diferentes áreas, às vezes tem a ver com os pais, às vezes tem a ver já com relacionamentos na área, quando você já está na vida adulta, mas que acho que todo mundo tem alguma coisa que precisa curar. E essa questão ontem, em específico, né, que trouxe isso à tona, isso veio muito forte assim dentro de mim. Poxa, realmente eu preciso, eu ainda não tô fazendo terapia, né, mas eu preciso de alguma forma buscar me curar daquilo. Como eu disse, eu costumo fazer meditações e tem meditações guiadas para várias coisas. Tem outras formas também de tratamento que você pode fazer também para se curar. Então, assim, eu tô muito nessa busca, como eu sempre falo aqui, né? Eu tô muito nessa busca realmente por autoconhecimento, por evoluir, por buscar me curar de coisas, né? De me transformar mesmo dentro de mim. Então, eu costumo o quê? Prestar atenção nos meus sentimentos e nas minhas emoções e anotar, porque também passa o tempo, acontece outras coisas, às vezes você esquece. Então é importante você anotar e você ver quais são os pontos chaves, as coisas que você precisa curar em si, as coisas que você precisa trabalhar. E outro assunto que eu também acho importante abordar nesse vídeo, né, que eu senti no coração de falar, é aquela questão, duas coisas na verdade, é a questão da confiança e a questão de você realmente se sentir que você precisa conversar sobre aquilo, porque às vezes a gente tem a necessidade, né? Eu confesso pra vocês que quando a minha mãe, né, estava viva, ela era a minha melhor amiga, né? Ela continua sendo, mas no mundo espiritual, mas eu digo assim, ela é a pessoa que eu confiava cegamente pra conversar as coisas, seja do meu relacionamento com meu marido. Claro, eu não expunha tudo, né? Porque tem coisa, gente, que é mais pessoal mesmo. Mas uma coisa ou outra, às vezes tá com o coração apertado, seja de coisas no trabalho. A minha mãe era o tipo de pessoa que ela não me julgava, sabe? Ela escutava, eu tinha confiança nela, toda, né, a confiança. Ela tinha os melhores conselhos pra me dar, ela sempre falava que tudo ia ficar bem. E da sua mãe falar isso pra você, nossa, aquilo traz um quentinho tão bom pro seu coração. E é algo assim que eu sinto muita falta. Claro, eu sinto falta de tudo, mas assim, é algo que a gente sente muita falta de ter uma pessoa pra conversar. Eu digo eu, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu gosto disso. Só que, gente, depois que ela morreu, assim, eu não gosto de expor a minha vida, óbvio, né? Cleide, eu gosto de conversar, mas eu não sou de expor a minha vida. Tem coisas que o coração tá muito pesado, às vezes você escolhe uma pessoa, e eu tenho essa pessoa que às vezes eu converso. E é uma pessoa que eu confio, né? Que é minha amiga, enfim. Mas no geral, a gente não costuma às vezes falar. E dependendo da pessoa, se for assim, uma pessoa que às vezes sente necessidade de falar, é bom você ter essa pessoa, né? Então é importante às vezes você avaliar com quem você desabafa. Eu só tenho uma pessoa que eu costumo falar, né? As coisas mais íntimas às vezes é só com ela, né? Uma coisa ou outra no dia a dia às vezes você acaba desabafando, mas no geral eu não costumo expor, sabe? Mas é bom você avaliar na sua vida quem que você tem que às vezes você costuma falar, né? Eu falo porque quando a gente tem a confiança em alguém, né, aquilo é muito bom, né? É muito bom você ter uma pessoa que é a sua pessoa, né? É a sua pessoa que você conversa, a sua pessoa que você fala. E ela, pode ser que você seja a pessoa dela também ou não, mas o importante é você sentir essa confiança, né? Mas também pode ser o seu caso que você não tem essa pessoa de confiança. E saiba, né, que o profissional, o terapeuta, ele tá ali, né? Totalmente profissional, realmente, né? Ele vai te escutar, não vai te julgar, ele não tem... Às vezes até é melhor conversar com o terapeuta porque ele é imparcial, né? Ele não é uma pessoa que vai te dar razão. Um exemplo, se você é uma pessoa que está buscando ter razão, né? Às vezes nem sempre a razão é a melhor coisa, né? Então ele vai, através de perguntas, fazer você se questionar
se você tá tendo razão ou não. Ele não vai te dizer se você tem razão ou não, porque isso também seria ele colocar a opinião dele. No fundo, né, eles fazem de um jeito que você mesmo descubra as respostas dentro de si. E isso também é muito bacana. E essa questão da validação, a gente precisa realmente estar atento, né? Porque a vida não é sobre ter razão ou não ter razão. Ah, eu tenho razão e você não tem. Não é, gente. É sobre os aprendizados que aquela lição, aquele desafio vai trazer para cada um. Para você é um tipo, para outra pessoa é outro. Realmente se questione, né? O que aquele aprendizado quer me trazer de lição? Né? Eu acho que é muito válido esse questionamento, porque acho que tudo na vida é um aprendizado, seja os momentos bons, mas principalmente os doloridos, né? Principalmente esses momentos que ficam ali e que às vezes voltam na superfície como gatilhos mentais, gatilhos emocionais. É muito importante a gente se dar conta disso, né? Hoje foi essa reflexão mesmo que eu queria trazer um pouco com vocês, né? Sobre gatilhos emocionais, né? Alguns chamam de gatilhos mentais, acredito que sejam as mesmas designações. Confesso que eu não busquei sobre gatilhos mentais, né? Eu vi realmente os emocionais porque são aquelas emoções, né? Que eu pesquisei sobre isso. Realmente aquilo que aflui, assim, né? Que vem à tona, né? Quando alguém te fala algo, que aquilo tem a ver um pouco com a sua vida e que desperta algum sentimento, seja ele direto da pessoa tocando a ferida, ou seja ele indiretamente. E sobre como às vezes as pessoas são tão carentes disso, né? De uma conversa, de um ombro amigo, de desabafar. Ah, e outra coisa que eu já ia esquecendo. Independente de qualquer coisa, ontem realmente eu me senti, né, usada por Deus nesse sentido. Só que uma coisa que eu percebo é o quê? As pessoas vêm desabafar, geralmente são coisas tristes, problemas ou reclamações. Um exemplo, né? Não é tudo, mas às vezes é isso. Perceba isso e se mantenha um pouco distante. Claro, às vezes você se envolve porque desperta um gatilho em você e você lembra de coisas da sua vida. Mas tente se manter distante, né? Hoje em dia eu já consigo me proteger emocionalmente falando e energicamente, acho que é essa palavra, energicamente falando, né? Porque tudo é energia. Senão, você abre muito o seu campo para que a energia do outro penetre em você e aquilo te faz mal, né? Tem gente que é mais sensitivo e tem gente que não. Mas de qualquer forma, todo mundo deve, sabe, manter uma certa distância, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo, né, falando um pouquinho mais sobre isso. Mas manter uma certa distância para que você não seja envolvido com aquilo, porque às vezes aquilo pode trazer um peso para sua vida desnecessariamente, né? E você que vai saber também se você quer ser esse ouvido ou se não, gente, porque também tudo bem. Ontem, né, foi algumas pessoas do meu convívio muito íntimo me procuraram e outras que não. Mas, de qualquer forma, eu ouvi elas e eu acredito realmente que naquele momento eu estava sendo, né, usada por Deus para conversar com elas, né? E foi bom também a troca, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, tá bom? Desejo que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!